E pessoal do canal Nathan Game, mais vídeo do canal Nathan Game. Esse vídeo vai ser um pouco tenso, porque essa história tem a ver com a criação do mundo, tem a ver com a administração do mundo, como é administrado o mundo. E é tenso, cara. É muito tenso. É uma memória que eu tenho, que aconteceu quando eu era pequeno. Mas vamos lá. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Eu vou estar lendo aqui e vou estar comentando por cima. Por algum motivo, Lucifer, que eu não conhecia esse cara, conseguia se comunicar comigo. Mesmo ele estando no inferno. Eu acho que ele estava no inferno quando ele estava se comunicando comigo, quando eu tinha 10 anos. Eu acho que eu tinha 8, 9, 10 anos, ele estava se comunicando comigo lá do inferno. Uma vez, uma vez ele estava me observando. Ele estava me observando. Minha mãe havia me dado um remédio que não era remédio, não sei o que era, para eu tomar. Lucifer me ligou e disse: não toma esse remédio não, é veneno. Aí eu falei: mas minha mãe me deu, tenho que tomar. Daí Lucifer disse: então toma essa merda. Daí ele possuiu o meu corpo e faz eu engolir o líquido. Daí eu acabo vomitando e digo a ele: Lucifer, por que você fez isso chorando? Daí ele respondeu: pra você aprender a acreditar em mim. Puta, esse dia foi tenso, foi um dia horrível, cara. Ele possuiu o meu corpo pra eu tomar a porra do líquido, cara. Ele nem tentou me convencer mais, ele só falou: toma essa merda. Aí ele possuiu o meu corpo e fez eu engolir o líquido, cara. Eu fiquei muito. A partir daquele dia eu fiquei muito bravo com ele, cara. Fiquei triste, cara. Esse cara é um babaca total, ele quer me matar, cara. Eu fiquei muito triste com esse cara. Só depois que ele virou. Eu virei adulto, que ele virou uma pessoa mais matura. Tipo, você vê que ele é uma pessoa mais matura. Virou mais maturo ele. E ele ficou mais. Uma pessoa mais agradável. Mas ele foi babaca comigo nessa vez, cara. Ele quase me matou, cara. Foi horrível, cara. Às vezes meu amigo Roberto, tinha um amigo Roberto que falava com o Lúcifer, ele tinha poderes. Eu não sei quando ele começou a falar, ele era tapado pra caramba, mas por algum motivo o Lúcifer conversava com ele, ele não entendia porra nenhuma que o Lúcifer pedia. Eu teorizo o seguinte, que o Lúcifer tá pedindo pro meu amigo Roberto tirar ele do inferno, porque o Lúcifer não gostava de ficar no inferno e não tinha nada pra fazer. E eu julgo que seja isso, que o Lúcifer tá tentando se comunicar com ele. Ele falou: cara, me tira do inferno, aqui tá uma merda. Me tira daqui. E o idiota do Roberto não fazia porra nenhuma. Tá. Tem umas zoações que o Roberto e esse Lúcifer fazia na escola. Era horrível. Ele dizia que o Roberto falava pra mim que ele conversou com o Lúcifer. E o Lúcifer conversou com Deus Jesus. E aí percebeu que eu sou pecador. E que eu iria pro inferno ser enrabado pelo Satanás. Tipo, isso que ele falava: não, o diabo vai te enrabar. Eu já conversei com o Lúcifer, eu conversei com Jesus, conversei com Deus. E eles decidiram que você vai pro inferno, Nathan. Porque você é maligno. Isso que ele falava: você vai ser enrabado eternamente. Ele ficava zoando assim, era horrível, cara. Aí eu pensava assim: não, esse Roberto que tá criando essas porra. Mas aí eu acho que também, sei lá, mano. É porque às vezes o próprio Lúcifer ficava me zoando. Ele possuía o meu amigo Roberto e ficava fazendo vozes estranhas, horríveis. Voz grossa pra mim. O Lúcifer possuía o meu amigo e fazia voz grossa pra mim. Falando besteira, cara. Falando que eu ia ser estufado no inferno, cara. Pelo Satanás, era horrível. Aí às vezes a minha ex-namorada tinha que defender eu dessas ameaças horríveis. Fazendo chorar, cara. Era muito horrível as ameaças dele. Eram ameaças espirituais, cara. Ameaças espirituais é o pior tipo de ameaça, cara. Quando eu era criança, em 2010 mais ou menos, eu percebi... eu conversava com Jesus, né? Eu acho que foi em 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu percebi que Jesus era tão humilde, mas tão humilde, que não pedia ajuda de Deus para fazer as coisas na terra. Jesus provavelmente vivia como um galileu nos tempos antigos, usando velas, comendo pão e peixes. Tomava água de poço e sentia desconforto no estômago, o que dificultava ele a pensar.
Jesus tinha amnésia, esqueceu de seus discípulos. Isso era uma coisa que eu percebi, conversando com ele, eu percebi que ele tomava água de poço, porque um dia, porque quando eu conversava com ele, ele era lerdão pra caramba quando eu conversava com ele. Ele era lerdão. Eu falava uma coisa, ele falava assim, como assim? Eu não tô entendendo. Aí eu falava uma coisa, eu não tô entendendo. Aí ele falou, não acredito. Aí, uma vez eu pedi pra ele dar a sensação. Eu falei, Jesus, eu quero ver o que você tá sentindo. Aí ele falou, tá bom. Aí ele me deu a sensação do corpo dele. Aí eu falei, Jesus, você tá com o estômago doendo, cara. O que você tá comendo? Aí ele me falou lá da dieta dele. Aí eu falei o seguinte. Tá, eu falei, Jesus, você tá com problema no estômago. Você vai ter que ir lá e vem aqui, aqui na terra. Pega umas bebidas, uns álcool e leva aí pra cima, cara, porque você tá com dor no estômago. Aí ele falou assim, mas isso não é roubar? Isso não é roubar? Eu falei, não, você pega o item, multiplica e depois devolve, você não vai roubar de nada. Aí ele falou, ah, tá, posso fazer isso? Pode. Eu ensinei ele a pegar coisa aqui na terra, não sei como que ele faz isso. No outro dia, ele me ligou e disse que estava tudo bem lá em cima. Daí ele pergunta se eu queria falar com o anjo caído. Tinha um cara lá que chamava... Eu perguntei, Jesus, quem tá aí em cima com você? Aí ele falou assim, tem um cara aqui chamado anjo caído, mas ele fica numa salinha aqui, não faz nada. Aí eu perguntei, posso conversar com ele? Aí tá, eu vou ir lá. Aí eu conversei com esse cara, esse anjo caído. Ele tinha uma voz grossa. Aí eu conversei com ele. E aí eu falei, Jesus, você tem que ajudar esse cara, esse cara tem que ajudar você, você tem que ser amigo desse cara, porque você aí em cima sozinho, cara. Você não pede ajuda desse cara. Aí ele falou assim, putz, é boa ideia, né? Aí ele pediu ajuda desse cara, esse cara começou a ajudar ele. Ele tava no céu, esse cara. Beleza. E eu fico pensando assim, o seguinte, que, tipo, existe um cara chamado Anjo Caído, existe um cara chamado Lúcifer. Não são a mesma pessoa, eles são pessoas diferentes. Isso que eu entendi da história. Tinha duas pessoas, cara. O Lúcifer tava no inferno, não sei porquê. O anjo caído tava no céu. É meio estranha essa história, mas é o que eu entendi. Aí eu conversei com esse anjo caído que tinha pegado as bebidas lá aqui na terra, levou pro céu. Aí ele falou que tinha gostado das bebidas e achou legal, cara. Eu acho até que esse anjo caído tava tomando água de poço também, tá? Com dor, cara. Teve uma vez que Jesus me deixou sentir a sensação corporal do corpo dele e eu percebi que ele estava com um galo na cabeça. E eu fiquei desesperado, pensei que era câncer. Eu pensei que ele ia morrer. Mas depois ele me contou que tropeçou e caiu. Eu disse a ele para colocar água gelada ou gelo na cabeça. Eu acabei perguntando para Deus se podia sentir o corpo dele também. Ele deixou eu sentir. Foi quando percebi que Deus estava cego. Quando senti isso, tomei um susto, pois disse a mim mesmo, não é possível que Deus tenha ficado cego. Não é possível. Acabei descobrindo que Deus tinha caído em alguns espinhos e se machucado. Ele acabou lembrando que tinha poderes de curando a si mesmo. Percebi nesse dia que até Deus tinha amnésia e falhas de memória. Deus tinha amnésia e esqueceu que ele podia curar a si próprio, cara. Ele era muito bobo, cara. Deus de algo e teve amnésia e esqueceu que ele podia curar a si próprio. Foi nesses dias que eu comecei a surtar e falar para meus colegas de escolas que iríamos todos morrer, pois já havia notado que Deus e Jesus eram duas pessoas completamente incompetentes, que provavelmente iriam acabar se matando no céu e destruindo todos nós. Nessa época, eu nem tinha ideia que existia um Deus Pai. Quando conheci o Deus Pai, eu fiquei aterrorizado, e meu amigo também, mas não pude expressar meu terror por ele. E na escola eu acabava nem comentando sobre ele. Eu já contei nesse canal que esse Deus Pai acabou fazendo eu e meus amigos virarem broxas. E ele acabava fazendo várias piadas maléficas, que era muito horrível. Ele ficava falando que ele comia fezes, esse cara. Esse Deus Pai. Ele ficava falando assim, não, eu como fezes, é um elemento de fezes.
Ele fazia piada desse tipo. Eu não gostava dessas piadas. Eu achava horrível, cara. O Deus Yahweh não fazia essa piada. Só Deus Pai que fazia. Eu tinha sugerido Jesus de ele resgatar o Lúcifer no inferno, pois por algum motivo ele estava com meu amigo. Ele estava falando com meu amigo Roberto e tinha achado ele legal de se comunicar. E eu achava que de alguma forma poderia ajudar as pessoas. Tipo, eu percebi, tipo, e se a gente pegar o. Tipo, tá lá Jesus e anjo caído tá no céu. E aí eu falei, e se a gente pegar um cara que tá no inferno, que tem esse cara chamado Lúcifer, que tá se comunicando com meu amigo Roberto, e se a gente pegar ele e resgatar ele do inferno pra ele trabalhar no céu? Essa era a minha teoria. Por coincidência, a história que Jesus é irmão de Lúcifer é dita no mormonismo, que é uma religião. E Jesus já comentou a mim que essa religião é tranquila e a maioria dessas pessoas irão pro céu, pois são boazinhas. Então é uma coisa, é uma crença que eu tenho, cara, que Lúcifer e Jesus eram irmãos, eram anjos irmãos, cara. Mas, tipo, na Bíblia não é dito, não fala sobre Lúcifer, cara. Só no mormonismo que fala, cara. Em 2010, eu cria que tinha Jesus, Deus e Yahweh e anjo caído, e eles estavam no céu, e que Jesus não pedia ajuda do anjo caído. Depois, como eu falei, depois eu falei para Jesus pedir ajuda do anjo caído, ele pediu. Depois, Jesus foi ao inferno e resgatou os discípulos, ele lembrou deles. Tudo ficou melhor. Consegui estabelecer contato com São Pedro, que era mais inteligente e sensato que Jesus na época. Eles começaram a se organizar no céu. Os discípulos. Isso foi por volta de 2009, cara. Foi 2009 que isso aconteceu, provavelmente. Fico pensando... Tipo, e a foda que só eu dava ideias. Meu amigo Roberto tinha poderes, falava com Lúcifer. E depois ele conseguiu os poderes de falar com Jesus. Mas ele era tão tapado, que ele não conseguia sugerir porra nenhuma, cara. Só eu que sugeria as coisas inteligentes, cara. Era foda. Era tipo, a responsabilidade de salvar o mundo era minha, cara. Era eu... Jesus, Anjo Caído, só esses caras. Porque eu tentava dar um plano e Jesus estava machucado, ele estava doente, estava com amnésia. E eu tinha que dar os planos. E meu amigo Roberto queria destruir o universo. Eu ficava muito puto, cara, com esse cara. O cara queria destruir o universo, cara. Jesus estava morto. Jesus estava doente, cara. Ele estava com amnésia. E o idiota do Roberto não tava nem aí. E ele ficava zoando eu, falava assim, não, você vai ser enrabado pelo Satanás, pelo diabo. Esse cara é muito babaca, cara, não é possível. Eu tava tentando salvar o universo, eu tava tentando salvar a vida de várias pessoas. Esse cara tá de brincadeiras, cara, de brincadeiras. E é foda que, tipo, esse cara tinha poderes, cara. Tinha poderes de falar com Lúcifer, porra. E ele não tinha responsabilidade suficiente pra arcar com esses poderes, cara. Poderes espirituais. Ele nunca entendeu nada. Eu fico puto com esse cara. E é foda que a ex-namorada minha era amiga desse cara. Como que esse cara... Ela era amiga desse cara? Esse cara era tapado, cara. Esse cara era tapado. Ela conversava mais com esse cara do que comigo, cara. Puta que pariu. É foda, cara. Esse cara era chato pra caralho. Ele queria me matar, cara. Aí eu fico pensando o seguinte, se possivelmente a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava no inferno por 2000 anos e Jesus esqueceu dela. Isso é terrível de se pensar. Tipo, eu posso teorizar que ela estava no inferno, mas também eu posso teorizar que ela estava no céu, mas em outra camada. Uma outra camada do céu, onde Jesus não trabalha. Tem a camada que Jesus trabalha e a camada que Jesus não trabalha. E talvez a Maria estava lá. Aí depois ela foi pro céu, onde Jesus trabalha. Ela ficava lá. E eu já conversei com ela. Mas ela tipo, ela não entendia nada que eu tava tentando falar. Eu falava umas coisas e ela não conseguia dar nenhum tipo de sugestão amigável, assim. Ela não conseguia dar sugestões boas pra mim. Mas era foda. Conclusão, o que eu entendi dessa história? Jesus tinha deixado os discípulos no inferno? Não sei. Mas pode ser que alguns deles estavam em outro céu. E não no céu que Jesus estava. Pode ser que eles estavam no outro céu. Esses discípulos de Jesus tinham deixado eles lá. Ou eles estavam no inferno, cara. E
E eles estavam lá, cara. Não sei por quê. Eu acho que eles estavam no inferno. Por algum motivo, eu acho que Jesus esqueceu deles. Isso é terrível. Foi um erro de cálculo. Jesus deixou eles 2000 anos no inferno, mas eles estavam sofrendo? Não, eles estavam tranquilos. Era normal, eles estavam vivendo tranquilos, viveram 2000 anos. Mas eles não ficavam tendo responsabilidade espiritual de fazer as coisas corretas. Mas aí quando o São Pedro foi pro céu, eu consegui se comunicar com ele e tudo ficou melhor. Eu ficava conversando com ele e a gente estabelecia planos divinos, planos espirituais. A gente tinha várias ideias. Eu e São Pedro tinha várias ideias. E era foda que eu falava assim, São Pedro, você tem um problema. Você vai ter que começar a anotar todas as ideias boas pra gente ficar lembrando, tá? Aí ele falou, tá, eu vou dar um jeito, eu vou anotar, cara. Aí ele ficava anotando. Aí eu falava assim, São Pedro, você vai ter que comprar um computador. Aí, como assim, computador? Tem computador? Aí sim, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que vir aqui na Terra, pegar um computador, criar um computador, criar uma rede Wi-Fi, entrar na internet nossa e conectar a internet. Aí ele falou, caramba, vou ter que fazer tudo isso. Você vai ter que aprender a fazer tudo isso, tipo... Ele não sabia fazer isso, ele teve que aprender a fazer isso lá no céu. Aí foi meio difícil pra ele fazer isso, mas deu tudo certo. Mas foi difícil pra caramba ele colocar a internet lá no céu. Não foi fácil, não tinha internet no céu. E aí São Pedro resolveu lá, demorou um tempo, mas resolveu. E aí ele começou a anotar lá tudo que eu tinha pensado, ele começava a anotar e fazer um plano e prosseguia com o plano e coisa e tal. Mas eu fico com raiva, cara. Com raiva do babaca lá, do meu amigo Roberto, cara. Que queria destruir o universo e, porra. E é foda que, tipo, às vezes a gente era amigo e eu falava pra ele, cara, você vai ter que ser o padre. Porque você vai ter que ser o meu padre. Você vai ter que... Eu quero que você seja meu padre. E pra dar boas novas pro meu casamento. Eu quero que você esteja no meu casamento. Às vezes eu era amigo desse cara. E eu falava assim, você tem que... eu quero que você esteja no meu casamento, Roberto. Porque você é legal e eu quero que você esteja lá, cara. Só isso. E é foda, mas tipo... Ele falava besteira de mim. Ele falava que o diabo tinha que me estrufar, cara. Me estrufar, cara. Que porra é essa, cara? É uma merda, cara. E sei lá, mano. Tudo esse papo é bizarro. Eu não entendo. Como que uma criança pode fazer esse tipo de ofensa pra outra criança, cara? Eu nunca faria essa piada espiritual de estrufo, cara. É estrufo essa porra, cara? Mas é bizarro, cara. Eu nunca entendi isso. E no final das contas, eu não virei amigo desse cara. Tipo, no final, tipo, a gente se brigou. E... De certo modo, eu tava certo, porque esse cara era maligno, cara. Puta que pariu. Agora que eu lembrei dessas porra de piada, dessas brincadeiras sem graça de estrufo, cara. Estrufo espiritual. E ele ia lá e falava mal de mim pra Jesus, pra eu ser estrufado pelo Satanás. Isso não existe, cara. Isso é nojento. Isso é horrível, cara. E ele ficava fazendo essas piadas, cara. Falando assim, vai se ferrar, cara. Ai, puta que pariu. É um babaca total. Eu odiava esse cara. E eu ficava com medo disso acontecer, cara. Porque Lucifer, ele tinha poderes e eu pensava que ele tinha algum tipo de opinião forte lá em cima. Ele conseguia convencer as pessoas, entendeu? A me prejudicar a minha vida. Aí eu ficava puto, cara. Mas isso aí, eu espero que, tipo, a vingança prevaleça, cara. Esse cara seja punido por seus atos horríveis de querer me exterminar e zombar na minha cara e, porra, não foi legal, horrível. Quero que no mínimo esse cara seja preso, entendeu? Com uns 50 milhões de anos, assim, pra ele aprender a parar de ser otário, cara. Uma coisa assim, leve. 50 milhões de anos é pouco, cara. Pouco pra caramba. Pro cara que vai viver eternamente, é pouco. Então, quando ele ir pro céu, eu quero que ele seja preso, cara. 50 milhões de anos e fique lá
por 50 milhões de anos pra entender a gravidade de ter xingado e ofendido o eleito, que sou eu. O eleito, eu sou eleito. E é foda, cara. Foda pra caralho. Deixa aí, ative a notificação, até mais.